Stay song a, stay baby. Meus irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos reunidos para celebrar mês de missões da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós sabemos que foi em agosto de 1859 que o nosso missionário Simonton chega ao Brasil. Mas nós sabemos também que missões se faz o ano inteiro. Missões se faz o ano inteiro. Com os pés daqueles que vão, os joelhos daqueles que oram e as mãos daqueles que doam. Nós também sabemos que Jesus, o Senhor anunciou o Evangelho, o proto-evangelho, no livro de Gênesis 3, capítulo 3, verso 15, ali o Senhor já anunciava o proto-evangelho. Mas eu queria convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 12, os 2 primeiros versos. Vamos fazer essa leitura em uníssono? Gênesis 12, 1 e 2. Quando acharem, podem ler. Amém. Meus irmãos, assim como o Senhor chamou Abraão, naquele tempo, o Senhor chamou Simonton para deixar os Estados Unidos, o Senhor chamou Dr. Butler, o Senhor nos chamou, né? Então, se alguém não tivesse disposto a sair da sua terra, a sair do seu conforto,
o evangelho não teria chegado ao Brasil através de Simonton, que em uma vida tão breve, mas progrediu tanto, deixou tantas coisas para nós. Se o Dr. Butler não tivesse ouvido o ídolo do Senhor, não tinha deixado também os Estados Unidos para se estabelecer ali em Canhotinho e dali também propagar o evangelho para São Bento do Una, o qual nós somos a semente do evangelho. E eu queria pedir que o nosso irmão Davi Braga estivesse fazendo uma oração de adoração ao nosso Senhor. Amém. Irmãos, vamos ouvir o hino 102. Vamos nos colocar em pé para nós podermos cantar o hino 102. Esse hino, faça desse hino uma oração. Depois que Cristo nos salvou, para nós a terra e céu já se tornou. Pois que Cristo nos salvou, mundo se tornou, até no meio do sofrer, eu tenho paz, o meu viver. Oh, aleluia, assim é céu fluir, perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, com o Senhor, é céu ali. Longe eu vou, mas quando Cristo me valer, então senti meu coração entrar no céu da retidão. Oh, aleluia, assim é céu fluir, perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, com o Senhor, é céu ali. Bem pouco importa eu habitar em alto monte, à beira-mar, em casa ou gruta, boa ou ruim, o céu ali, com Cristo em mim. Oh, aleluia, assim é céu fluir, perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, com o Senhor, é céu ali. Meus irmãos, ainda de pé, abramos as nossas Bíblias no livro de Isaías, seu capítulo 6, os 8 primeiros versículos, que tem por tema o chamado de Isaías. Vamos continuar com essa leitura uníssono, não é?
Meus irmãos, nós vemos algumas coisas que nós temos que fazer antes de fazermos missões. Primeiro, nós temos que perceber o seguinte, que o trono do céu nunca vai ficar vago. Não há vacância no trono dos céus. Ele vai dizer, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Não importa quem esteja governando na terra, o trono do céu nunca vai ficar vago. Depois, nós devemos perceber o seguinte, a santidade do Senhor. Vai dizer que os serafins clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Depois, nós devemos perceber a nossa pequenez diante do Senhor. Nós devemos perceber, Isaías olha para ele, quando ele vê a santidade do Senhor, ele olha para ele e ele se percebe um homem impuro, e ele vê a impureza nos seus lábios. Depois, quando nós percebemos a nossa pequenez diante do Senhor, então o Senhor vai, nos restaura, o Senhor nos purifica, e aí, purificado, nós podemos então atender o chamado do Senhor. Quem irá por nós? E aí nós respondemos, eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, podem sentar, e a palavra está com nossos irmãos do grupo de louvor. Ei. A graça e a paz. Amém. Vamos continuar adorando o nosso Deus. Em Apocalipse 15:4, diz a palavra do Senhor: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Vamos louvar ao nosso Deus, Rei de todas as nações. Teus caminhos, grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. ó Rei das nações, quem não temerá? Quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações? Quem não louvará? Pois só teu nome é santo. Rei das nações, quem não temerá? Quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações? Pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti. Todos os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações?
pois só teu nome é santo, ó Rei das nações. Quem não louvará e não glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Também Apocalipse, diz a palavra do Senhor, 9, Apocalipse 7, de 9 a 10, diz: Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Quero convidar a igreja a ficar de pé. Bendito seja o Cordeiro. Todas as tribos, povos e raças, todos irão te louvar. Tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, todos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito, bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. A igreja pode sentar. Também no livro de Apocalipse 22:16, diz a palavra do Senhor: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Louvemos. És a nossa
nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que ama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Amém. Que o Senhor continue nos abençoando. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez. Desta feita, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versos 14 e 15. Hoje é a noite das leituras uníssonas. Romanos 10, 14 e 15. Meus irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande, de acordo com esse texto. Não é? Como invocarão aquilo que não ouviram, como ouvirão, se não há quem pregue, e como pregarão, a menos que sejam enviados. E nós não precisaremos ir para muito longe, não precisaremos atravessar o oceano, mas como tem sido a nossa vida, como tem sido o nosso testemunho. Dito isso, está conosco hoje, para nossa alegria, o reverendo Carlos Sócrates, que é o diretor do CPO, curso de preparação de obreiro, que o Senhor me deu a graça de estar ali realizando. E durante esses 3 anos, nós podemos ver como esse homem, com o seu chamado pastoral e missionário, cuida dos missionários, desde a recepção, sempre atento às coisas, na colheita do maná, nas suas histórias que sempre fica para o outro dia, né?
como isso nos alimentava, e eu vou sentir muita falta, pastor Sócrates, a partir do ano que vem. Muito mesmo, tá certo? Então, que o senhor seja bem-vindo e receba um abraço da primeira igreja presbiteriana. O presbítero Caio está conosco, não é isso? Pronto, então, pedir a ele que faça uma oração agradecendo a Deus e já pedindo que o senhor derrame graça na vida do pastor Sócrates. Graça e paz, amados, da parte do Senhor Jesus. Sempre aqui é maravilhoso a gente poder falar da palavra de Deus e ver aqui Flávio, que acabou de se formar, né? Essa igreja, pastoreada por pastor Fernando, que é nosso ex-aluno também do CPO, e a sua esposa Neidinha, né, que também foi nossa aluna. Deus me deu a graça até de pregar na formatura dela em 2013. E eu louvo a Deus também por estar numa igreja que eu já há muito tempo contei histórias dessa igreja para os meus filhos, né? Porque lá tenho 2 filhos, Analice e Benjamin. Não tenho 5 não, viu, presbítero Caio? Fiquei só em 2. O irmão, louvado seja Deus, é 2 vezes e meio mais crente do que eu. Louvado seja o Senhor. Mas, brincadeira, mas assim, a gente sempre fala de missões. Lá em casa, nosso tema, nossa vida é falar sobre missões, histórias missionárias. Porque, na realidade, missões não é daqueles que só que vão. Todos nós somos chamados a ir. Agora, cada um tem o seu local da sua missão. Mas todos somos missionários. Quem não está envolvido na missão, nem crente é. É amigo do Evangelho. Tá certo? Eita, pastor, o senhor já jogou rasgando, né? Não, mas é o que diz a Bíblia, meus amados. Então, essa é a realidade. E assim, eu quero também dizer que, falei até com o pastor Fernando, que o envio do Flávio foi uma grande alegria para nós e também um grande aprendizado. Flávio, por 2 anos seguidos, deu palestras de como a gente trabalhar com as pessoas com deficiência visual. E eu percebi como eu era analfabeto nessa área. E como fui abençoado nessa instrução e nesse campo missionário, né? Que é as pessoas com deficiência visual que precisam da palavra de Deus. E alguém já viu a Bíblia em braille? Toda ela, ou só um livro, né? Um livro é desse tamanho, né? Desse tamanho aqui, o livro de Isaías, que o nosso Flávio citou aqui, em braille. Toda ela preenche a parede todinha da igreja. Mas é preciso tê-la. Interessante que eu fui na Sociedade Bíblica do Brasil, e o que eles querem é locais espalhados pelo Brasil que possam estar abertos ao público para que eles tenham uma parceria com eles e eles possam enviar para esse lugar, para que aqueles que não podem enxergar, enxerguem com as mãos a palavra santa do nosso Deus. Mas eu queria falar com vocês, amados, sobre o livro de Atos, lá no capítulo 2. O livro de Atos, ele é um livro missionário por excelência da palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, ela na realidade, ela é missionária. Ela é a história da redenção de Deus, de Gênesis a Apocalipse.
Mas o livro de Atos, ele, escrito pelo doutor Lucas, ele chama a sua igreja ao exercício missionário. E vamos ler o capítulo 2. Vamos passar por 41 versículos, tá certo? Mas eu queria focar com vocês do 1 ao 13, tá certo? Vamos ler juntos do 1 ao 13. Só explicando que a minha versão é a NAA, a Nova Almeida Atualizada, é bem próxima, mas vamos focar, vamos ler esse trecho, mas vamos ler até, na realidade, nós vamos perpassar esse capítulo até o verso 41, tá certo? Mas acompanhe aqui a leitura da palavra de Deus. Diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Vamos orar? Deus poderoso, queremos, Senhor Deus, ser trabalhados pela Tua palavra. Queremos que a Tua palavra fale ao nosso coração com poder e graça. E possamos sair daqui, Senhor Deus, imbuídos da Tua missão, que o Senhor separou para a Tua igreja. Nós te clamamos, Senhor Deus, e te agradecemos desde já, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu vou começar falando de uma coisa dos nossos dias. Exatamente há uma semana atrás, veio a falecer o maior comunicador que já existiu no nosso país, o Silvio Santos. É interessante que aquele homem tinha uma capacidade de, vamos dizer assim, deixar pessoas ligadas na televisão por quase 10 horas seguidas. Chamava a atenção, e para falar muitas vezes bobagens, né? Para falar quem quer dinheiro, ou coisas do tipo. E a igreja? O que é que falta para a igreja para chamar a atenção, para levar o evangelho? Eu estava pensando sobre isso. O que é que está faltando? Porque às vezes a gente vê essas coisas que, no fim das contas, não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, que nada prestava naquele programa. Não me entendam mal, tá certo? Nem que eu falando mal de ninguém. Eu só estou querendo dizer o seguinte: nós aqui pregamos a palavra de Deus, que é o maior tesouro que alguém pode ter. E por que muitas vezes nossas igrejas estão vazias? O que é que falta? Já parou para pensar nisso?
Porque e meditando, e olhando esse texto, e orando ao Senhor, veio ao meu coração a seguinte questão: falta a pregação genuína do Evangelho. Muitas vezes, nossas igrejas estão carregadas de serviços religiosos, como outras igrejas, mesmo não crentes. Mas está faltando a palavra de vida, aquela palavra que contagia, que a gente sai cheio da graça de Deus. E quando eu olho para esse texto aqui de Atos, queria que eu vou pegando essa deixa, fique com ela na sua mente, mas só para uma explicação clara aqui. Dr. Lucas, na realidade, escreveu uma obra que ele dividiu em duas partes. Primeiro veio o Evangelho, certo? O Evangelho de Lucas, que ele escreveu para Teófilo. E a segunda parte é o livro de Atos. Tanto que ele fala aqui no capítulo 1, ó, preste atenção, ele falando aqui, ó, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Capítulo 1, versículo 1. Até o dia em que foi levado às alturas. Exatamente lá no Evangelho de Lucas, ele relata e encerra com a ascensão do Senhor Jesus. Mas agora ele começa a relatar a história da igreja. E nesse relato da história da igreja, dos apóstolos, no caso, os Atos dos Apóstolos, ele começa ainda falando do Senhor Jesus e novamente contando a história da ascensão, fazendo uma transição entre um livro e outro. Para quem gosta de contar histórias, seria como pegar a última parte do que eu falei na história anterior e continuar falando. Assim como eu faço lá no CPO, né, Flávio? Quando Flávio citou que eu sempre deixo para o outro dia, porque a gente conta histórias por capítulos, como se fossem folhetins. E daí a gente para numa hora de tensão e continua no outro dia. Então, mais ou menos, seria isso, só que aqui ele pegou o final do capítulo anterior, do livro anterior, e daí começou a ascensão, que é justamente 40 dias depois da ressurreição do Senhor Jesus. E daí nós temos, verso 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, quando ele fala todos, ele está se referindo àquelas pessoas que ele descreve aqui no versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Quando ele citou aqui os 11 apóstolos que sobraram, tirando Judas, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E quando fala de todos, também está dizendo aqui, verso 15, naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Então, temos mais ou menos 120 pessoas aqui nesse local, no cenáculo, no mesmo local onde ocorreu a última ceia do Senhor Jesus com os seus discípulos. E eles, durante este tempo, estavam lá todos reunidos, e foi quando aconteceu o Pentecostes. O Pentecostes é um evento único na história, e é o evento que marca o começo da missão da igreja cristã. Ah, pastor, mas eu já vi pregação dizendo que o começo da missão foi com Abraão. Era uma missão de Abraão, sim, mas quando fala da proclamação da salvação em Cristo Jesus especificamente, certo? O Pentecostes é o evento categórico do começo da proclamação da salvação em Cristo Jesus por parte dos apóstolos, em obediência à ordem do Senhor, do próprio Senhor Jesus, quando diz: mas
recebereis poder, Atos 1:8, né, que é o versículo principal do livro de Atos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, o evento do Pentecostes, o evento da descida do Espírito Santo, ele marca esse começo da pregação da igreja sobre a salvação única e exclusivamente no Senhor Jesus. E só para ficar claro, quando fala Pentecostes, está falando de... É uma palavra grega que significa quinquagésimo, ou seja, é o 50º dia após a Páscoa. Ou seja, para os gregos, aquela festa que era a festa das cabanas, melhor, da colheita, das cabanas é tabernáculos, da colheita, ou festa das semanas, em grego ficou sendo chamada Pentecostes por causa que era 50 dias após a Páscoa, certo? E eram das 3 principais festas, era a festa das semanas, a festa dos tabernáculos e a festa da Páscoa. E está lá no livro da lei, no livro da Torá. E todo judeu piedoso fazia questão de estar em Jerusalém para poder adorar a Deus nessas festas. E ocorreu justamente nesse momento, e quando fala dessa festa, que também tinha a ver com os primeiros frutos da colheita, a correlação é óbvia, ou seja, aqui temos os primeiros frutos agora na seara do Espírito Santo. Pois o Senhor Jesus foi, mas Ele enviou o Espírito para continuar a sua própria obra, certo? É isso que está claro aqui. Mas eu queria então pegar esse assunto para que nós possamos entender, já que está faltando a genuína proclamação do Evangelho, porque a gente vê aqui claramente, de repente, veio esse evento, e olha o que diz o verso 5. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu, e assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um ouvia na sua própria língua. Ou seja, a proclamação do Evangelho, ela atraiu. E ela sempre vai atrair aqueles que são os escolhidos da parte de Deus. Mas eu queria, então, que nós pensássemos na genuína proclamação do Evangelho, na missão do Senhor Jesus. E essa genuína proclamação do Evangelho, ela começa em obediência. Primeiro ponto que eu queria que ficasse na nossa mente. O que está faltando muitas vezes é sermos obedientes. Porque muita gente pensa, pastor, já que o senhor citou o Silvio Santos, o que está faltando para a igreja é um bom trabalho de marketing. É pegar a igreja e fazer, e colocar panfletos e etc. Não, meus irmãos. Não é questão de marketing. Mas é questão de pessoas obedientes. Que são crentes firmes no Senhor Jesus. Isso atrai. Isso faz diferença em qualquer lugar. Quando é que você consegue trazer um visitante? Quando essa pessoa vê algo diferente em você. Não é porque a igreja é bonita ou coisa... Não estou dizendo que a igreja tem que ser feia, pelo amor de Deus. Pelo contrário, ela tem que ser bonita para a glória de Deus. Tá certo? Mas eu quero que fique claro que uma vida de obediência, uma vida de santidade, ela faz diferença. Ela faz com que os ouvidos se abram. E num país onde cada vez mais é difícil saber o que é verdade ou mentira,
onde as fake news dominam o nosso país, uma vida de obediência faz diferença. E a gente vê essa vida de obediência na vida desses que estavam lá. Por que é que eles estavam ali? Porque Jesus mandou. Olha o que disse o Senhor Jesus. Vá para o capítulo 1 de novo. Ó, não fecha a Bíblia não, minha gente. Deixa a Bíblia aberta, porque a gente vai ficar indo e voltando. Tá certo? Olha o que ele diz, verso 4. Comendo com eles, o Senhor Jesus deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, aguardem, esperem. E obedeceram. Passaram 10 dias lá, reunidos, esperando. 10 dias obedientes ao Senhor. E não somente, e não é só parados. Mas pastor, ficar sem fazer nada lá, 10 dias. Quem disse isso? Lê o texto. Olha aqui o texto, capítulo 1 ainda. Verso 14. Todos estes que estavam esperando perseveravam unânimes em oração. Eles estavam unidos em oração, estavam unidos cuidando uns dos outros, estavam unidos fortalecendo um ao outro para poder esperar. E não somente isso, mas naqueles dias Pedro se levantou, verso 15, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura quando Judas foi julgado. Só que também a Escritura diz, verso 20, que outro tome o seu encargo. Então temos que escolher outro para completar os 12 apóstolos. Porque ficou claro para eles que os 12 apóstolos eram aqueles também que agora representavam as 12 tribos, o novo Israel de Deus. 12 representa o povo de Deus, esse número é significativo. Então, quando você lê aqui 120, é 12 vezes 10. Então, não é porque tinham 120 exatamente, mas esse é um número representativo daqueles que estavam seguindo ao Senhor Jesus. Não tem um número claro, certo? Mas esse número é um número simbólico de todos aqueles que seguiram ao Senhor Jesus. Pode ser muito mais do que esse número que está aqui, tá certo? Mas ele representa aqueles que já estavam seguindo ao Senhor Jesus. Mas, voltando para o nosso texto, então, vemos a obediência em todas essas áreas. Então, a missão e a proclamação do Evangelho, que todos nós somos chamados a fazer, começa em nós sendo obedientes a Deus. Sabe quem vai ouvir você quando você não segue com fidelidade ao Senhor Jesus? Ninguém. Pela sua graça, Deus ainda traz algumas pessoas. Mas uma vida em santidade faz diferença. Uma vez, a doutora Ellen Roosevelt, na sua missão no Congo, por causa da carga de trabalho, começou a tratar mal os pacientes. E o evangelista que estava lá chegou para ela e disse: doutora Ellen, quero dizer uma coisa para a senhora. A senhora veio aqui como missionária. E, em primeiro lugar, a senhora tem que apresentar Cristo para aqueles que padecem. Se a senhora veio só como médica, pode ir embora. Que aqui é o local de vermos Jesus. Que palavra. E a doutora Ellen se dobrou diante do Senhor Jesus, pedindo perdão pelos seus pecados. Porque a pregação do Evangelho se faz em obediência.
Meus amados, continuando nossa questão, a genuína pregação do Evangelho. Falar outra coisa aqui, essa é mais fácil, né? Que a gente falou sobre obediência, mas vou falar outra coisa que não é tão fácil, ainda mais nesse texto. Mas a genuína proclamação do Evangelho se dá no poder do Espírito Santo. E esse evento que temos aqui do Pentecostes tem 3 marcas que mostram a atuação do Espírito e que fica evidenciado que foi obra do Espírito de Deus, que é incontestável. 3 marcas claras. Primeiro, nós temos esse som como de um vento impetuoso. Aí tem gente que pensa que foi aquele vento que os cabelos das mulheres ficaram todos voando. Não, gente, não teve vento, foi só um som como de um vento. Tá certo? Olha o texto. Foi um som que encheu a casa. Mas era um som enviado por Deus. E quando se fala som como de um vento, a palavra para vento é a mesma palavra para espírito, é pneuma. Então já está representando aí o próprio Espírito de Deus. Impetuoso, ou seja, logo vem aquela palavra dita pelo Senhor Jesus lá para Nicodemos. Nicodemos, o vento sopra onde quer. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, claramente, nós vemos essa aplicação. Além disso, outra coisa que está clara na operação do Espírito de Deus é que todos apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Mais uma vez, tem um como aí. Então, não era um fogo descendo assim das pessoas, não. Se fosse fogo mesmo, eles tinham sido fulminados, tá certo? Mas eram línguas como... A aparência era como de fogo. E que pousaram sobre cada um dos que estavam lá naquele lugar. Diz aqui o texto. E isso nos remete... Lembra de alguma coisa que era com um fogo que não consumia? A sarça ardente, né? Tem muita cara da nossa igreja, na verdade, com o símbolo da sarça. Então, mostra a presença de Deus, né? Aquela presença poderosa do Senhor. E depois, nós temos aqui que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Outras línguas aqui é glossas. Glossas é idioma. Então, não é línguas estranhas, como a maioria do evangelicalismo brasileiro acredita. É outras línguas, tá certo? E isso é tão verdade que nós vemos aqui um relato de todas as nações por onde tinham judeus, porque os judeus, eles foram espalhados por vários lugares, principalmente por causa daquele momento quando eles foram conquistados pelos babilônicos e antes ainda pelos assírios. Então, eles ficaram espalhados, tanto do lado da Mesopotâmia, da Pérsia, como também quando vieram as invasões de Alexandre, também se espalharam por Alexandria, pelo Egito, foram para a região que hoje é a região da Turquia. Então, havia judeus espalhados por várias áreas, até em Roma. E nós vemos isso no relato todo do Novo Testamento. E esses que foram para os lugares adquiriram a língua de onde estavam, certo? Então, eles falavam essas outras línguas. E o milagre feito aqui no poder do Espírito de Deus é que cada um ouvia na sua própria língua, mas ouvia com propósito. Não é simplesmente algo espetacular, mas tinha um propósito, que cada um... Olha o que diz aqui o verso 11. Como os ouvimos falar sobre
as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. E quando inaugurou com o Pentecostes, não houve mais Pentecostes, minha gente. Ah, pastor, mas de vez em quando não tem avivamentos? Sim, avivamentos são operações de Deus, renovando o coração de determinado povo, de determinada época, certo? Agora, não é Pentecostes novamente, Pentecostes foi um só, um evento só, inaugurando a missão da igreja. Independente de avivamento, somos chamados a proclamar o evangelho do Senhor Jesus em tempo e em fora de tempo. A igreja não pode deixar de proclamar, a igreja não pode deixar de fazer missões. Mas isso nos ensina 3 coisas em relação para que a pregação genuína do evangelho seja feita no poder do Espírito Santo. Primeira coisa, quando a pregação é feita no poder do Espírito Santo, nós atraímos as pessoas da forma certa. Atraímos as pessoas para que elas percebam que alguma coisa de Deus está acontecendo. Veja a pergunta dele, verso 12. Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? Ou seja, Deus está fazendo alguma coisa. Deus está agindo. Então, a pregação do Evangelho no poder do Espírito mostra que Deus age, Deus está agindo, tem alguma coisa aqui. E é a palavra que encanta, é a palavra que nos chama a atenção. E o que é que chama a atenção? O que é que no poder do Espírito a gente pode ver que chama a atenção? Por exemplo, o fruto do Espírito. Quando alguém na sua vida tem o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso chama a atenção, não chama? Isso faz diferença. Isso chama a atenção. Os prodígios, Deus opera milagres até hoje, pela sua graça. Mas não é aquele festival de milagres, mas são operações específicas, que nós vemos Deus agir. Quantas vezes pessoas se encontraram com Deus no meio de grandes aflições, mas chegou um servo de Deus que foi orar por aquela pessoa, e a paz de Deus veio ao seu coração. Ou uma palavra da parte de Deus, que um servo de Deus falou, e ficou no coração daquela pessoa. Porque é poder de Deus. Isso aqui não é uma brincadeira. É Deus agindo. Pelo amor sacrificial. Por pessoas que dão suas vidas, se importam, sofrem dano para cuidar de outros. Isso faz diferença. Isso não é normal. No mundo cada vez mais egoísta, quando alguém se preocupa com o outro, genuinamente faz diferença. E quando nós imitamos ao Senhor Jesus. Teve uma vez que Sundar Singh, um cristão indiano, foi pregar o evangelho na Inglaterra. E daí chamaram ele para uma casa lá de um inglês, e ele só andava com aquele traje tipo aqueles mestres hindus, e andava descalço. E essa pessoa era uma pessoa de posses, e tinha uns empregados, que eram até de outras nações. Aí ele chegou lá, batendo na porta. Olha, eu vim jantar aqui. Espera um pouquinho. Ô doutor, olha, o senhor não fala de Jesus, né, de vez em quando aqui em casa?
até faz as orações de vocês, sim. Eu acho que tem um parecido com Jesus lá na porta. Vai lá ver quem é. Mas, claro, era a aparência, aquela pessoa pensou nisso. Mas a questão é, se você faz diferença, se você busca seguir ao Senhor Jesus, ser parecido com Ele, você vai chamar a atenção. Você não faz para chamar a atenção, faz porque você quer ser como o Senhor Jesus. Porque você ama o Senhor Jesus. Uma das coisas que nós mais falamos no nosso CPO é: nós precisamos ser mais parecidos com Jesus. A nossa luta é essa. Ser semelhantes a Cristo. Isso fará diferença, meus amados. Mas no poder do Espírito nós chamamos a atenção das pessoas. E a obra de sermos mais semelhantes a Cristo é uma obra do Espírito Santo. É o Espírito que nos santifica, nos amoldando à imagem do seu Filho. É o Espírito que faz os milagres. É o Espírito que nos dá força para amarmos sacrificialmente. É no poder do Espírito. Também no poder do Espírito, de acordo com esse texto aqui, nós falamos a todas as pessoas. Nós não simplesmente concentramos a nossa pregação naqueles que são mais fáceis, naqueles que são só nossos parentes. Não, mas a gente quer que todo o evangelho chegue a todas as pessoas. Nós nos preocupamos em anunciar o evangelho com pessoas que o Senhor vai mandando para nós, ou que Ele nos chama a alcançar. Quando falo de todas essas línguas que estão aqui, é um chamado de Deus, como diz Atos 1:8, para alcançarmos todas as nações. Então, no poder do Espírito, a gente prega para que todos possam compreender o evangelho. A gente se importa, e a começar de casa. Já pregou o evangelho para os seus filhos? É diferente de pregar na igreja. Mas a pregação do evangelho dentro de casa é dos pais. E eles começam a discipular devagarzinho cada um dos seus filhos, tendo linguagens apropriadas, mas linguagem de Deus, para que eles sigam o evangelho. Se você pensa que só trazer para a igreja vai fazer que seu filho siga Jesus, você está completamente enganado. A pregação do evangelho começa dentro de casa. E se reverbera por toda a nossa vida. No mundo que a gente vive, cada vez mais as oportunidades são mais difíceis de pregar. Até no interior está mais difícil de pregar o evangelho. As portas estão fechadas, muita gente não quer ouvir. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, meus queridos. Se as nossas portas estiverem abertas, dentro de casa você vai ver pessoas vindo para ouvir o evangelho. Abra o seu coração. Deus quer te usar. A partir da sua casa, e para que a sua casa alcance outras casas. Por fim, a genuína pregação no poder do Espírito faz com que falemos das grandezas de Deus, da sua perfeita obra de salvação. Ela engrandece a Deus, não a homens. Ela não fica exaltando pessoas, exalta o único e verdadeiro Deus. Ela fala das maravilhas de Deus. Que quando nós cada vez mais adentramos as Escrituras, nós vemos quanto Deus é maravilhoso, poderoso, longânimo, amoroso, eterno, compassivo. Essa pregação faz diferença, meus irmãos. E o último ponto que eu queria abordar, que eu vou pegar todo o restante, é que a pregação do Evangelho, ela é baseada tão somente
na palavra de Deus. Atribui-se a Francisco de Assis a seguinte frase: proclame o Evangelho, se preciso for, com palavras. Meus queridos, seja lá quem for, se foi Francisco de Assis ou outra pessoa, essa frase está errada. Porque para pregar o Evangelho, você tem que falar. Nem que seja de Libras, mas você tem que falar. Não existe pregação sem você proclamar, sem você falar. E falar da palavra de Deus. E é interessante, eu falei que a pregação do Evangelho atrai, mas ela atrai tanto a perplexidade, como também a zombaria. Que a gente vê aqui no texto. Outros, porém, disseram, verso 13, eles estão bêbados. Só que aí o apóstolo Pedro se levanta junto com os outros 11, diz o texto, e ele começa a falar, e diz: homens da Judéia e todos vocês que estão em Jerusalém, preste atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados, são apenas 9 da manhã. Naquela época, as pessoas não começavam a beber tão cedo. Hoje eu não posso falar a mesma coisa, né? Porque só a misericórdia de Deus em alguns casos daí, mas por essa parte. Então, ele já descarta os zombadores. E o que está acontecendo foi o que o profeta Joel profetizou. Está lá no capítulo 2 do profeta Joel. Capítulo 2, dos versos 28 a 32, e ele descreve aqui essa passagem. E ele mostra que toda a explicação está lá. Ou seja, estamos nos últimos dias, e por causa dos últimos dias agora veio o Espírito Santo, e o Espírito Santo vem sobre os filhos e as filhas, vem sobre os jovens, vem sobre os velhos, e vem sobre até os escravos. E eles profetizarão, eles falarão da minha palavra. E ele conclui: acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quando ele fala, mostrarei prodígios em cima no céu, ele aplica para o Senhor Jesus. Perceba o verso 22, israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, um homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio deles, como vocês mesmos sabem. Então ele aponta para Cristo, e eu queria que a gente pusesse uma coisa na nossa mente. Eu gosto muito de uma frase de um pessoal que trabalha com aconselhamento bíblico, que ele fala assim: a Bíblia tem todas as respostas. Aí alguns, pastor, isso não é verdade. A Bíblia não fala todas as coisas sobre botânica. Quando a pessoa falou isso, quer dizer o seguinte, quer dizer que a gente pode olhar todas as coisas deste mundo pela lente das Escrituras. Toda a minha vida eu posso olhar enxergada dentro da palavra de Deus. Então, toda a proclamação do Evangelho não é simplesmente dar conselhos, mas é falar da palavra de Deus. Muita gente pensa que falar do Evangelho é dizer o que é certo e o que é errado. Não, você tem que falar a palavra de Deus. Quem vai convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas precisamos falar da palavra de Deus. E trazer ela de forma contextualizada para cada realidade. A palavra de Deus sempre tem o que falar para cada um. O problema é que queremos falar as nossas coisas. E eu digo isso dentro da igreja, meus amados. Muitas vezes, vários conselhos de crentes são errados, porque não estão baseados na palavra de Deus.
Isso é horrível, mas é realidade. A genuína pregação, proclamação do Evangelho vem através da palavra. E pela palavra, você mostra o plano soberano de Deus. Quando ele fala, Deus realizou entre vocês, ou seja, os milagres que o Senhor Jesus fez, foram o próprio Deus que realizou, pois Ele é Deus, e a Ele foi entregue, o Senhor Jesus, conforme o plano determinado e presciência de Deus, ou seja, não foi nada contra a vontade de Deus, não, estava debaixo do plano, tudo foi cumprido, como diz a última palavra do Senhor Jesus, ou melhor, a penúltima, tetelestai, está consumado. Todo o plano de Deus foi consumado no Senhor Jesus. Mas também, apesar de estar no plano de Deus, o pecado, ele é apontado. Mas vocês mataram. Era plano de Deus, mas vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Ou como diz na tradução da Ara, por meio de iníquos. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Mas por que não era possível? Aí ele traz de novo a Bíblia. Ele pega o Salmo 16 e explica, olha, o rei Davi trouxe o Salmo 16 que fala do Senhor Jesus. Diz aqui, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. E ele explica, irmãos, vocês sabem que o nosso patriarca Davi está aqui, enterrado neste lugar, nesta cidade, até os dias de hoje. Então, quando ele falou que não deixarás minha alma na morte, não era sobre ele, mas era sobre o descendente dele, era o Cristo, que é o Senhor Jesus. E nós afirmamos isso porque nós vimos ele ressurreto. Nós comprometemos nossa vida e declaramos que ele ressuscitou, nós somos suas testemunhas. Quando nós pregamos o Evangelho, nós nos comprometemos com esta mensagem, custe o que custar. Quantas vezes eles foram ameaçados, não falem mais desse Jesus. E eles responderam ousadamente, pensem conosco. Importa seguirmos a Deus ou aos homens? Obedecemos a Deus ou aos homens? E eles testemunhavam. E encerrou e trouxe mais uma palavra. E ele tanto é o Cristo que, Davi não subiu aos céus, mas o próprio Davi, no Salmo 110, diz, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrada dos seus pés. Então, esse que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Verso 36. Ele é Senhor e Cristo. E aí, que faremos? Se nós crucificamos o Senhor e o Cristo, que ele estava com a nossa esperança, estamos debaixo de condenação, com a nossa esperança, o que faremos? E Pedro responde, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Arrependam-se, ele é Senhor e Cristo, ele é Salvador, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, a partir do momento que creem. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, recebe o dom do Espírito Santo. Não tem nada de segunda bênção não, meus irmãos. Segunda bênção passou longe daqui. Todo aquele que crê, receberá o dom do Espírito Santo. Está escrito. E essa promessa é para vocês, é para os seus filhos que vocês vão pregar o Evangelho, e para todos que ainda vocês vão pregar, que ainda estão longe. Ou seja, nós
nós cremos em Cristo, somos salvos no Senhor Jesus, para que continuemos proclamando a salvação nele, e tão somente nele. E diz mais, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava, dizendo: salvem-se desta geração perversa, não vos conformeis com este mundo, sejam santos, porque eu sou santo, como diz a Escritura. E então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Muito mais do que aqueles que estavam lá. O Senhor chama e traz os seus eleitos. Meus amados, eu queria que nessa noite, vocês que estão aqui, colocassem no seu coração que todos vocês são missionários, que todos vocês fazem parte da missão de Deus, e que todos vocês podem e devem proclamar o Evangelho do Senhor Jesus, a começar de dentro de casa. Toda casa devia ter, todo dia, a proclamação do Evangelho. Toda casa devia ter todo dia o culto doméstico, proclamando o Evangelho do Senhor Jesus. Me lembra Susana Wesley, a mãe de John e Charles Wesley. A gente olha para o presbítero Caio, né, vê 5 filhos. Ah, quantos filhos? Ela teve 22, viu, meus amados? 22 filhos. E ela, todos os dias, falava com cada um pessoalmente, e tinha um culto doméstico. Quando não estava seu esposo comandando, o seu esposo Samuel Wesley era um pregador, e às vezes tinha que pregar fora, ela comandava o culto. E ela pregava ardentemente o Evangelho. Já tinha 22, só para ouvir, né? Só que ela pregava de uma forma que os vizinhos vinham ver ela pregando o Evangelho. A vizinhança toda se entregou a Cristo, só ela pregando o Evangelho dentro de casa. O Evangelho é poderoso. Como crerão se não há quem pregue? Ouvimos isso essa noite. Temos que pregar o Evangelho. Mas eu vou deixar algumas perguntas, meus amados. Em primeiro lugar, temos vivido em obediência a essa palavra, ao Evangelho do Senhor Jesus? Se não, nos arrependamos. Nos dobremos diante do Senhor, assim como fez a doutora Ellen Roosevelt. Arrependemos. Outra coisa, se nós entendemos que o poder para proclamar o Evangelho vem do Espírito de Deus, devemos buscar ser cheios do Espírito de Deus. E o texto mais claro sobre isso é Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. Como enchei-vos do Espírito? Abrindo lá o texto, só para ficar claro, lendo rapidamente. Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, ou seja, adoração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, coração grato, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, tendo uma vida de serviço em amor. Isso é ser cheio do Espírito. Temos buscado ser cheio do Espírito, meus amados. Temos vivido o poder do Espírito em nossas vidas. A outra pergunta: temos guardado a palavra de Deus no coração? Porque eu só posso pregar aquilo que está no meu coração. Lá em Mateus diz que eu vos farei lembrar tudo o que vos tenho dito. Mas como é que eu vou lembrar de uma coisa que eu não aprendi? É possível alguém lembrar uma coisa que não sabe? Não é possível, né, meus amados?
Então precisamos ter essa palavra no coração, essa palavra penetrando, essa palavra, precisamos ter a Bíblia no nosso coração, na nossa mente. Precisamos ter sede da palavra de Deus, nosso alimento, a palavra de Deus permear a nossa mente. Tem 5 formas que nós nos alimentamos da palavra. Nós lemos ela, nós memorizamos ela, nós meditamos nela, nós obedecemos a ela, colocamos ela em prática. Faltou a quinta, né? O quinto verbo agora fugiu da minha mente. Mas esses 4 já nos ajudam. Mas a gente precisa ter a palavra de Deus no nosso coração. Nós vivemos uma geração que não conhece a Bíblia. Que só conhece a Bíblia de ouvir o pastor pregar. Eu digo a quem me escuta, olha, se você depende de mim para ouvir a Bíblia, então não venha mais não. Fique em casa lendo primeiro, depois você volta. Mas leia a palavra de Deus. Leia e coloque no seu coração. Não estou dizendo para deixar de ver a igreja não, gente. Estou dizendo que não basta ficar aqui fazendo serviço religioso. Você precisa ter a palavra como tesouro no seu coração. E por fim, amados, pensando que o Senhor nos chama a ter uma genuína proclamação do Evangelho. Nós temos nos comprometido com isso, com a missão de Deus. Todos somos missionários. E somos chamados a frutificar. A começar de casa. E eu vou terminar com uma última história que eu gosto muito. A história de Charles Studd. Depois que ele foi missionário na China, voltou para a Inglaterra. E ficou trabalhando um tempo nos Estados Unidos, ajudando seu irmão. E quando voltou, sua esposa Priscila chegou para Charles, temos que fazer alguma coisa. E foi, querida. Nossas filhas, nossas 4 filhas, estão se acostumando com essa vida regalada da Inglaterra. Estão se afastando de Cristo. Nós não podemos perder nossas filhas, Charles. Vamos para a missão novamente. Charles ouviu. E pela graça de Deus, eles puderam ir para a Índia. Para pregar o evangelho na Índia. Pregar uma igreja que ficou conhecida como aquela igreja que você não devia nem ir para ela. Não vá para aquela igreja não. Por quê? Porque se você for lá, você vai se converter. A pregação do evangelho era tão impactante naquele lugar que as pessoas chegavam e iam se convertendo. Em 6 anos de ministério, naquela igreja ficou com quase 2.000 membros. Pois o Senhor, dia após dia, dando aqueles que iam sendo salvos. E dentre esses que foram salvos, as suas 4 filhas se entregaram a Cristo naquele lugar. E eles ainda tiveram cuidado. Será que não é só o nosso coração de pai e mãe, bondoso, nossas filhas? Aí chamaram uma missionária bem cri-cri, chamada M. Carmichael. Se alguém já ouviu a história de M. Carmichael no departamento infantil? Pronto, aí foi chamada lá para conferir se elas realmente iam se entregar ao Senhor Jesus. E M. Carmichael, ela não tinha moleza com ela não. Então chamou as 4, conversou um bom tempo. Depois chegou Charles, Priscila. Parabéns. Suas filhas são realmente crentes no Senhor Jesus. Meus amados, parece ser a história de uma família, né? E é uma história de uma família. Só que dessa família nasceu a WEC International, a Cruzada de Evangelização Mundial, onde o braço no Brasil é a missão Amém.
por causa que um pai e uma mãe se importaram com a salvação de suas filhas, surgiu o que é hoje a maior missão do mundo. E um pai e uma mãe se importam que seus filhos seguissem ao Senhor Jesus. Dentro de casa, nós podemos alcançar o mundo, se nós pregarmos o verdadeiro evangelho. Nós vamos orar. Deus poderoso, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da nossa vida confortável. Nossa vida que muitas vezes não se compromete contigo. Que vivemos muitas vezes uma vida meramente religiosa. E passamos o resto do tempo lutando para nos agradar, para trazer o sustento de casa. Mas não proclamamos o teu evangelho em tempo e fora de tempo. E as pessoas cada vez mais não são atraídas pelo teu evangelho, porque nós não pregamos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Muda a nossa vida. Nos usa para pregarmos genuinamente o evangelho, no poder do Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor. Transforma a nossa vida. No nome de Jesus. Amém. A palavra está então com o Flávio, não é isso? Meus irmãos, que desafio, né, fica para nós pensarmos, né, se realmente estamos em obediência ao Senhor e realmente estamos buscando o Espírito Santo, se nós somos realmente cheios do Espírito e se realmente nós estamos proclamando a palavra. Né? Aprendi mais uma hoje, pastor Sócrates. Né? A gente fala muito. Claro que a nossa vida é um testemunho, mas realmente nós temos que abrir as nossas bocas, nós temos realmente que falar, temos que proclamar o Evangelho. Né? Então agora nós vamos, eu esqueci, Davi, o número do hino, nós vamos cantar agora no último hino, certo? E depois eu convido nosso irmão presbítero Valdeci para fazer a oração final. No 318. Ei, som. Hino de número 318, Ceifeiros da Seara Santa. Ceifeiros da Seara Santa, quão poucos fracos sois, mais forte é Cristo vosso Mestre. Avante, avante, pois, os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas,
fadiga andarão sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar. Se onipotente é vosso mestre, por que desanimar? Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Jesus está convosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que ele já venceu. Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Amém. Irmãos, antes de passar a palavra à nossa vice-presidente do nosso conselho missionário, só agradecendo ao nosso irmão pastor Sócrates e dizendo à igreja que amanhã o pastor Sócrates continua conosco no período da escola bíblica dominical. Deus abençoe a todos. Com a palavra, a irmã Socorro.